colocar minha tela aqui para vocês. Todo mundo vendo aí minha tela? Sim. Tranquilo? Sim. Bora então. Então, o que a gente vai ver hoje, galera? Nós vamos fazer aquela correção das atividades que eu deixei para vocês. Todo mundo fez as atividades? Sim, também. Tá difícil? Tava muito não, mas tinha umas lá que tava pegado. Era só muita coisa, né? É. E aí, então a gente vai ver então, o mapa de Carnot com condições relevantes. Aí eu vou passar alguns projetos de circuito combinacional para vocês, e esses projetinhos vai ser a nossa formativa, certo? Ixi. Então vamos lá então. Então esse daqui é só para a gente fazer a correção. Esse daqui eu só vou desligar aqui meu WhatsApp aqui, senão vai ficar me enchendo o saco. Peraí. Tem gente entrando aqui, peraí. Oi. Só um instante aí, galera. Então tá. Então esse exercício aqui, esse daqui eu já tinha passado para vocês no início, né? Que nós tínhamos feito juntos. Mas vou passar ele novamente aqui. Bom, esse aqui é para determinar a expressão da tabela verdade, simplificar por meio do mapa de Carnot. Então aqui pegamos todas as saídas e jogamos no mapa, naquela ordem que vocês já conhecem, né? Essa é a expressão que saiu aqui da tabela, né? De cada uma das linhas, ó. Então, essa é a expressão de cada linha que tem um 1 aqui, certo? Jogamos na ordem, encontramos o octeto aqui que está inteirinho no D, um par que está no A barra, no B barra e no C, e uma quadra que está no A e no C barra. Aí juntamos tudo numa OR, fica lá A barra, B barra, C, mais A, vezes C barra, mais D. Esse aqui a gente já tinha feito. Esse aqui eu deixei para vocês, né? O número 2. Então, esse aqui vamos jogar no mapa. Jogamos na ordem ali. Temos uma quadra aqui, ó, em A barra e em D. Uma outra quadra em A barra e em B. Um par em B, em C e em D. E um termo isolado aqui, ó, que eu não consegui fazer par com ninguém, ó. Então, ele não vai simplificar. Vai dar A vezes B barra vezes C vezes D barra. Que é exatamente essa expressão que está aqui, ó. E aí juntamos tudo numa OR, temos essa expressão final de saída. O 3... Ô, professor. Pode falar. Só uma dúvida. Volta lá na 2, fazendo favor. Tá. Esse termo isolado, eu não posso juntar ele com aquele outro que está na reta dele? Na diagonal? Na diagonal? Na vertical. Aqui? Com esse daqui? Não. Tem que ser vizinho. Tem um 0 aqui no meio. Ah, que chato. Então não dá. Beleza? Beleza. Vamos pro próximo. Então, o próximo aqui, o terceiro, né? Essa é a expressão que saiu da tabela, o tamanho da bitela. E aí, então, nós temos um octeto que está aqui, ó, no D barra, tá vendo? Ó? Tá inteiro no D barra. E aí eu tenho uma quadra que a metade dela está no A barra e a metade dela está no B. E eu tenho outra quadra aqui, que a metade está no B e outra metade está no C, certo? Aí juntamos tudo numa OR, da D barra mais A barra vezes B, mais B vezes C. Tranquilo? Agora, esse daqui era para você jogar direto no mapa, certo? Ó, A barra, B barra, C barra, D barra é a linha 1 da tabela. A barra, B barra, C barra, D é a linha 2.
né? Então aqui era só você ver qual que é a saída referente a qual linha e jogar na tabela. Vamos lá. Então eu fiz aqui a tabela. Então aqui nós temos a tabela, né? Na sequência já que vocês conhecem, as saídas e o mapa de Carnot. Então olha só. Então essa expressão, ó, essa expressão aqui é da primeira linha, ó, da segunda linha, a quarta, a quinta, a sexta, a 11ª, a 12ª e a 16ª linha. Então, todas essas linhas eu coloquei 1, tá vendo? 1. E o resto aqui vai ser 0, ó. Onde eu não coloquei 1 vai ser 0. E aí distribuir, então, nessa ordem aqui no mapa de Carnot. Né? Então, aqui não tinha 1, aqui vai ser 0, 0, 0, 0 em todas essas posições aqui que eu não informei 1, tá? Então, nem precisava ter construído a tabela, eu poderia ter já olhado direto aqui, ó. Ah, essa é a saída 1, já coloco 1 aqui. Ah, essa é a saída 2, já coloco 1 aqui. Ah, essa é a saída 4, já coloco 1 aqui, entendeu? Beleza. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, a gente tem a gente de 0, ó. Completei com 0 agora. E aqui nós temos um par, né? O primeiro par que está no A barra, está no B barra e está no C barra. Certo? Esse é o primeiro par. O segundo par, que está em A barra, está em B barra e está em D. Um terceiro par, que está em A barra, que está em B e que está em D barra. Um quarto par, que está em A, B barra e C. E um quinto par aqui, que está em A, em C e em D. Aí eu junto tudo isso numa OR, vai dar A barra vezes B barra vezes C barra, mais A barra vezes B barra vezes D, mais A barra vezes B vezes D barra, mais A vezes B barra vezes C, mais A vezes C vezes D. Deu certo de todo mundo? Era isso mesmo? Alguém fez diferente? Não? Então vamos lá. Então vamos para o próximo, então. O próximo é a mesma coisa, ó. Né? Só vamos ter mais saídas aqui. Então, deixei a expressão de cada linha aqui, ó. A primeira linha, a segunda, a terceira, a sexta linha, a nona, a décima, 11ª, a 14ª e a 16ª. Aí nós vamos jogar, então, nessa ordem aqui nas saídas. Colocamos os uns lá, ó, certo? E agora vamos encher de 0. Isso, enchi de 0 e já encontrei uma quadra aqui, ó. Olha só. Essa quadra aqui tá inteirinha no C barra aqui, tá? C barra aqui. E D. Tá? No próximo tá C barra. Eu já corrigi. Tem esse par aqui, certo? Que tá, na verdade, aqui tá errado, ó. Aqui eu Dá pra fazer uma quadra aí, né? dá pra fazer uma quadra aqui, peraí. Uma quadra, perdão. Aqui eu tenho uma quadra que tá... Eu falei só pra ver se vocês estavam prestando atenção, certo? Ah, Que tava em B barra, e tá em D barra, ó. E D barra. Então eu tenho aqui a expressão de saída B barra vezes D barra mais C barra vezes D. Tranquilo? Alguém fez? E tem... eu esqueci desse termo isolado aqui, ó. Aliás, esqueci esse cara a aqui, ó. dupla aí, né? Esqueci mesmo, ó. Faltou esse par aqui que tá onde? Tá no A, tá no B e tá no D. Então é mais A vezes B vezes D aqui, tá? Desculpa aí, galera. Então faltou esse parzinho aí. Tranquilo? Tranquilo. Joia. Bom, então a gente vai ver agora mapa de Carnot com condição irrelevante, certo? O que é uma condição irrelevante? Então, para determinada combinação de entrada, a saída pode possuir qualquer valor, 0 ou 1, que vai ser indiferente, certo? Isso é uma condição irrelevante. Então, para se utilizar a condição irrelevante no mapa de Carnot, deve-se adotar o valor que possibilite o maior agrupamento. Então, vamos supor que eu tenha essa tabela verdade
E esses x aqui são minhas condições, esse x é minha condição irrelevante, tá? Aí jogo ele no mapa, ó. Ele está na saída 1, a saída 2, a 4 e a 3. E aí aqui, então, eu tenho 3 uns, que eu posso agrupar eles, né? Fazendo um par aqui, que vai dar a barra vezes C, fazendo outro par aqui, que vai dar a barra vezes B. Ou eu posso considerar esse x como 1. Como ele é irrelevante, tanto faz ele ser 0 ou ser 1. Se eu considerar ele 1, olha o que vai acontecer. Aquela expressão, então, ó, que estava a barra vezes B mais a barra vezes C, eu consegui simplificar ela simplesmente para uma barra, considerando esse x como 1. Então, quando que eu vou considerar ele 1? Quando que eu vou considerar 0? Quando for conveniente para mim. Opa, se eu simplificar mais, aí eu considero ele 1. Né? Se não for simplificar, deixa ele 0 mesmo. Entenderam? Sim? Sim. Então, vamos fazer um exercício aqui. Então, aqui eu tenho duas condições relevantes aqui na saída. Tá? Joguei lá no mapa. Então, eu tenho uma condição irrelevante aqui, outra condição irrelevante aqui. Então, se eu considerar esse x aqui como 0, eu vou ter dois pares, minha expressão vai ficar grandona. Se eu considerar ele como 1, vai dar uma quadra, e eu vou ter a minha expressão somente um A. E essa outra aqui? Bom, essa outra aqui, se eu considerar ele 1, eu vou ter que fazer um par. E aí vai aumentar a minha expressão, né? Então, eu considero ele 0. Deixo ele do jeito que está. Beleza? Se não for para simplificar, eu deixo ele 0. Coringa. É o Coringa, exatamente. Então, esse daqui nós temos 4 condições relevantes. Ó. Aí você pode observar aqui que nós temos um aqui, outro um aqui, outro um aqui. Se eu não considerar esse x, se eu considerar esse x 0, esses uns aqui eles vão ficar termos isolados, certo? E aí eu não tenho simplificação nenhuma. Agora, se eu considerar eles como 1, aí eu consigo fazer uma quadra aqui, que está inteirinho no C, consigo fazer uma quadra que está inteirinho no B barra. E aí eu tenho uma expressão de saída B barra mais C. E esse x aqui? Esse x aqui não interessa virar 1 não, então ele vai ficar 0 mesmo. Beleza? Próximo. Então esse daqui nós temos 5 condições relevantes aí, tá? Então olha só, distribuímos ele no mapa de Carnot, e aí nós temos 3 uns aqui. Então se eu considerar esse x 1, eu faço uma quadra. Opa, isso é legal. Então uma quadra que está inteirinho no A barra e no C. Aí eu tenho um aqui, outro um aqui e um x, ó. Opa, vou considerar esse x1 também, que eu consigo fazer uma outra quadra aqui, que está inteiro em A barra e em D barra. Aí eu tenho um aqui, sozinho, coitado, mas tem um x do lado dele, então eu vou considerar esse x1 para fazer um par, e aí eu vou ter um A vezes C barra vezes D, junto tudo isso numa OR, vou ter A barra vezes D barra, mais A barra vezes C, mais A vezes C barra vezes D. Tranquilo? Joia. Vamos para os projetos agora, então. Tá? Nos projetos vocês vão utilizar essas condições relevantes. Tá? Bom, então nós temos dois tipos de circuito. Nós temos circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Os circuitos combinacionais são esses que nós estamos fazendo agora, porque a saída dele depende unicamente da entrada. Já o circuito sequencial, ele tem memória, certo? Nós não estamos trabalhando com memória ainda. Então, um exemplo de... Eu só vou pedir aqui para quem está com o microfone aberto aí, né, se puder fechar ele um pouquinho, não dá um retorno aqui. Joia. Então, portas lógicas, somadores, decodificadores são circuitos combinacionais, tá? Então, nós vamos fazer... qual que é o processo para eu fazer um projeto de circuito combinacional? O processo é o seguinte. Primeiro, eu preciso ter um problema para eu resolver. Construo a tabela verdade para esse problema. Simplifico a expressão e construo o circuito. Nessa ordem. Então,
tem uma receita aqui para vocês, ó. A receita é, primeiro, a descrição do problema, a descrição das condições para a gente resolver o problema, e eu tenho que estabelecer convenção de nomenclaturas para as variáveis que descrevem o problema, porque olha só, que nome que nós estamos dando para as variáveis por enquanto? A, B, A, B, C, C. D. Posso dar outros nomes para elas, né? Então eu crio essa convenção de nomenclatura para ficar mais fácil o meu entendimento, tá? Aí eu monto a tabela verdade, que descreve o programa, usando o problema, né? Usando a nomenclatura que você estabeleceu no passo anterior, e aí eu simplifico as expressões e desenho o circuito. Então, esse daqui nós já fizemos, estão lembrados? Que eu mostrei para vocês, da Romizeta. Tá, vou mostrar de novo, tá? Depois eu vou mostrar um outro ali, na sequência. Então, considere que você trabalha na ONG PNM. Você faz parte da equipe de projeto que tenta ressuscitar o primeiro veículo brasileiro, o Romizeta. Ele foi produzido de 56 a 61 pela empresa Máquinas Agrícolas Home de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. O carro tinha chassi construído com tubos de aço e um potente motor BMW de 4 tempos, com um cilindro de 0,3 litros e incríveis 13 cavalos, que levava o mortal a emocionante velocidade máxima de 85 km por hora, com aceleração de 0 a 60 em apenas 60 segundos, com 2,285 metros de comprimento, 1,38 de largura e 1,34 de altura, e consumo de 25 km por litro. O projeto do Romizeta é ainda muito atual para as necessidades urbanas de hoje em dia. Para revitalizar o Romizeta, sua equipe deve desenvolver um projeto para atender itens de segurança para o carro. Vamos ver quais são os itens de segurança. Então, o carro ele tem um assento ejetável. Então, para algumas combinações de situações de pânico, o circuito controlador aciona a ejeção do banco. As situações de pânico são informadas no circuito por meio de sensores que indicam a inundação do veículo, que é a nossa variável A, fogo, que é a nossa variável B, a colisão, que é a nossa variável C, a falha dos freios, que é a variável D, o botão de sequestro, que é a variável E, e esse botão que é acionado pelo motorista. Essas variáveis em nível lógico 1 indicam que o respectivo sensor foi acionado. E qualquer uma das seguintes combinações de sensores ativados faz o circuito acionar a ejeção. Então, falhou o freio, aciona. Colidiu e apertou o botão de sequestro, aciona. Colidiu e inundou, aciona. Colidiu, pegou fogo, aciona. Inundou e o botão de sequestro, aciona. Certo? Então, primeiro eu vou criar a minha convenção, tá? Então, a minha variável A vai ser inundação, o B é o fogo, o C é a colisão, o D é a falha e o E é o botão de sequestro. E quando elas estiverem em 1, indica que o sensor está acionado. E essas combinações vai fazer acionar, então, a ejeção. Falhou o freio, que é somente a variável D em 1. Colisão é o botão de sequestro, que é a variável C e a variável E em 1. Colisão e inundação, que é a variável C e a variável A em 1. Colisão e fogo, que é o C e o B em 1. E inundação e botão de sequestro, que é o A e o E em 1. Então, aqui construí a tabela verdade na ordem, né? Está na sequência, na ordem. E aí eu faço o que, então? Então, aqui, olha só, observa que nenhum dos sensores aqui foi ativado, ó. Não falhou freio, não colidiu. Deixa eu ver aqui, deixa eu só lembrar aqui as minhas variáveis, espera aí. Espera aí um pouquinho. Preciso do Memorex. Agora vai. Então, aqui, ó. Opa, temos 10 minutos aqui só. Vou fechar. Então, aqui, voltando. Não inundou, não pegou fogo, não colidiu, não falhou o freio e não apertou o botão de sequestro. Beleza? Então, saída é 0, não vai ejetar. Agora aqui, ó, o E é só o botão de sequestro
pressionado. Então, só o botão de sequestro não ativa. Então, 0 também. Aqui o D, falha dos freios. Ó, só a falha dos freios ativa. Ó. Então, 1. Certo? Aqui, falha dos freios, botão de sequestro. 1 também. Aqui, colisão. Só a colisão não aciona. Agora, a colisão e o botão de sequestro aciona. Ó, colisão e falha dos freios também aciona. Colisão, falha do freio, botão de sequestro, aciona. Somente fogo, não aciona. E assim sucessivamente, a gente vai colocando 1 aqui quando aciona e quando não aciona, deixa o 0. Certo? Dessa forma que foi distribuindo. Aí depois, jogamos no mapa, né? Obviamente... Ixi, tá com o mesmo pino que o meu lado. Oi? Fechar aqui, ó. Daí ela pega lá no dobradiço, o cara já baixou. Qual o problema aí, galera? Tá. Então jogamos no mapa, é um mapa com 5 variáveis, né? Deu um mapa duplo aqui, do lado de cá é o A, do lado de cá é o A barra. E aí então vamos começar a fazer os nossos casamentos aqui. Então nós temos aqui um hexa, né? 8 uns aqui e 8 uns aqui que estão na mesma posição. Eles estão inteirinho no D, ó. Certo? Nós temos aqui um octeto, ó, que só tem ele desse lado aqui, desse lado não tem. Só tem desse lado, então ele está do lado do A e ele está inteiro no E. E aí nós temos um outro octeto aqui, que está do lado do A e está inteiro no C. E nós temos uma quadra, aqui um octeto também, né? Ó, que tem uma quadra do lado de cá, uma outra quadra do lado de cá, que está na mesma posição. E eles estão inteiro em C e inteiro em E. E nós temos essa quadra aqui também, dos dois lados, é um octeto, né, que está inteiro em B e inteiro em C. Então, a expressão de saída vai ficar D mais A vezes Z, mais A vezes C, mais C vezes Z, mais B vezes C. Certo? Aí, depois, a partir disso, construímos um circuito a partir da expressão. Então, esse é o circuito a partir da expressão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 ends e uma OR. Tá? E aí o D entra direto na OR aqui, ó. Observa que o D ele entra direto na OR. O outro aqui é um projeto mais audacioso, que é da Mercedes-Benz. Você faz parte da equipe do SLR McLaren. O carro custa a simplória quantia de 1,2 milhões de dólares. É construído com estrutura de fibra de carbono e tem um pequeno motor V12 biturbo de 6 litros, com míseros 626 cavalos de potência, que leva o mortal do tédio à emoção em infinitos 4 segundos. Então, olha só, o carro ele tem 2 sensores de colisão frontal, A e B, que detecta quando ocorre a colisão no lado do motorista e do passageiro, respectivamente. Então, o A é o sensor do motorista e o B é o sensor do passageiro. E também 2 sensores de presença, C e D, sobre os bancos que detectam a presença do motorista e do passageiro, o C do motorista e o D do passageiro. Então, quando ocorre uma colisão, o circuito de segurança recebe as informações desses sensores. Se ocorrer uma colisão com a presença do motorista ou do passageiro, então o circuito dispara o respectivo airbag. E sua parte do projeto do SLR McLaren consiste em projetar esse circuito de segurança. Observação. Use os nomes das variáveis já definidos entre parênteses aqui. E considere nível lógico 1 para indicar a colisão em A e B, e para indicar a presença do motorista do passageiro em C e D, também o nível 1. Então, o mesmo esquema, construir uma tabela, só que nós vamos ter duas saídas, tá? Uma saída que aciona o airbag do motorista e outra saída que aciona o airbag do passageiro, tá? Então, aqui, nós vimos aqui, ó, não foi acionado nenhum, não houve colisão nenhum dos dois lados, não tinha ninguém sentado, 0 para as duas. Aqui não houve colisão, não houve colisão, não houve colisão. Aqui tem uma colisão do lado do passageiro, só que não tem ninguém sentado no carro, ó, então não vai acionar o airbag.
Aqui tem uma colisão do lado do passageiro e o passageiro está sentado. Então, eu não vou acionar o do motorista, mas eu vou acionar o do passageiro. Aqui tem uma colisão do lado do passageiro e o motorista está sentado, então eu vou acionar o airbag do motorista. O passageiro não. Aqui houve colisão do lado do passageiro, tá os dois sentados, vou acionar os dois airbags. Teve colisão, não tem ninguém, não aciona. Então, teve uma colisão do lado do motorista, o passageiro está sentado, aciona do passageiro. Tem uma colisão do lado do motorista, o motorista está sentado, aciona do motorista. Tem uma colisão do lado do motorista, tá o motorista e o passageiro, aciona os dois. Aqui tem uma colisão dos dois lados, mas não tem ninguém no carro, então não aciona. Colisão dos dois lados, só está o passageiro, aciona do passageiro. Colisão dos dois lados, só está o motorista, aciona do motorista. E aqui, colisão dos dois lados, está os dois, aciona os dois airbags. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter duas expressões. Uma para a saída do motorista, duas para a saída do passageiro. Então, aqui eu já distribuí a saída do motorista. Vou fazer primeiro a saída do motorista. Então, eu tenho uma quadra aqui, que está inteira em B e em C. E tem uma outra quadra aqui, que está inteira em A e em C. Então, a saída do motorista vai ser A vezes C mais B vezes C. Agora, vamos fazer do passageiro. O passageiro tem uma quadra aqui, B vezes D. Lembrando que eu peguei aqui a saída do passageiro e joguei no mapa. B vezes D. E tem uma outra quadra aqui em A vezes D. Certo? E essa é a expressão, então, do passageiro. Então, eu vou ter dois circuitos. Um circuito para o motorista, que é A vezes C mais B vezes C, esse circuito. E outro para o passageiro, que é esse circuito. Fácil, né? Tranquilo? De boa, de boa. Agora, o que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês os projetinhos que vocês terão que fazer, tá? Então, aqui, eu deixei... Já está lá, esses slides já estão lá na plataforma, tá? E os projetinhos também já estão na plataforma. Então, aqui tem mais 6 projetos para vocês fazerem, no mesmo estilo, certo? Um de uma bomba, que você tem que acionar a eletroválvula, acionar a bomba. O outro que é um controle de alarme de um carro. O outro que é para controlar o tanque, nível de tanque. O outro para controlar um sistema de comunicação. E o outro para controlar a potência das máquinas, e outro para controlar a sirene. São 6 projetinhos, certo? Bem fácil aí, para vocês se divertirem aí durante a semana. O que vocês acham? Gostaram aí da parada? Empolgante. Empolgante? Então, galera, é isso que vocês vão fazer para mim. Já vou deixar disponível para vocês lá vou deixar disponível para vocês o vídeo, né, que eu estou gravando aqui, e eu já upo para vocês lá, e é só trabalhar, e qualquer dúvida, me grita, aproveita a fazer agora, né, porque eu estou à disposição de vocês aí, conforme vocês forem tentando fazer, não for conseguindo, já pode ir me reportando aí que eu vou ajudando vocês a fazerem, certo? Pode trocar informação entre vocês aí também para fazer, não tem problema nenhum. O importante é que vocês resolvam façam os projetos, tá? Aí se você quiser fazer o projetinho aqui direto nesse arquivo, eu deixei ele já no formato do Word para vocês, né, em formato doc. Então se você quiser colocar a solução já direto dentro desse arquivo aí, pode colocar aí, daí você já envia ele para mim mesmo, certo? Você pode construir o mapa aí dentro do Word mesmo e já me manda. Beleza? Então, galera? Beleza, isso aí. Então, bom trabalho a todos.